Por falta da gente aprender, não conseguir discernir como que Deus trabalha, nós perdemos o sobrenatural esperando o espetacular. Presta atenção. Eu estava dizendo que aqui é um ambiente que tem tudo para ser comum: madeira, água, cadeira, ferragem, está faltando acabamento, enfim. Mas não é comum, porque estamos reunidos em nome de Jesus. Se torna sobrenatural. Agora, nós queremos tanto a manifestação de Deus num nível que nós não temos nem capacidade de usufruir. E essa manifestação seria com anjos, com tremor, com coisas às vezes que acontecem até no mundo satânico, que eu já vi. Não, pessoalmente, pessoas fazendo cirurgia, enfiando a mão dentro da pessoa, assim, ó, a mão nua, e retirando alguma doença, e depois não fica nenhuma cicatriz. Vi isso em questões demoníacas. Então nós queremos ver essas manifestações, e achamos que quando acontece isso, Deus está ali. E aí nós perdemos, irmãos, o sobrenatural que acontece na naturalidade da nossa caminhada e da nossa vida. Você quer ver o espetacular a qualquer preço, como se diz, né? Quer ver o circo pegando fogo, você quer ver o fogo caindo lá no monte, você quer ouvir a voz que vai tremer o monte, você quer ver uma fumaça, você quer correr e esconder atrás de uma rocha para ver as costas de Deus. Enquanto Deus está querendo e falando com você pelo Espírito dele, que testifica com o teu Espírito que você é filho dele, te dando a direção de cada coisa, e você está perdido, caçando o espetacular. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque Deus trabalha no espetacular? Trabalha. Mas hoje em dia é raríssimo às vezes, porque nós temos o Espírito dele dentro de nós. Raríssimo às vezes que Deus trabalha na manifestação espetacular. E nós temos perdido a capacidade de ouvir o Espírito Santo por causa disso. Nós temos perdido a sensibilidade de ser direcionado por Deus nas coisas espirituais. A maioria tem perdido a voz, a direção do Senhor. Romanos capítulo 8. Porque o Espírito testifica, ele fala, ele guia aquele que é nascido de novo. E nós queremos ver anjo, queremos ver fogo, queremos ver chão tremer. E fazemos bobagem todo dia. Caminhamos errado todo dia. Caímos nas mesmas coisas. O Espírito falando, e você acha que Deus não está dizendo nada. E o que está fazendo não tem problema, porque se tivesse, Deus falava no espetacular, e ele está falando sobrenatural, usando as coisas naturais. Amém, igreja? Porque Deus fala o tempo todo. É você que fiz de surdo. É nós que fizemos de surdo. Hebreus capítulo 11 e o versículo 23 vai trabalhar um pouco sobre isso. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Presta atenção no 24: pela fé, Moisés, já grande, crescido, adulto. Essa palavra, você tem que ficar com essa palavra aqui, ó. Essa palavra vai ser chave hoje. Recusou. É isso aí que a igreja precisa, nós precisamos. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riqueza o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o ímpio
Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Amém? Amém. Que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Então eu dizia, irmãos, que esperando o espetacular nós perdemos esperando o espetacular nós perdemos o sobrenatural. E esse texto ele prova isso. Presta atenção. A Bíblia diz, eu já comentei isso há uns domingos passados, vou repetir do que já foi dito, mas que um tempo Moisés foi escondido. Quando ele ficou grande, adulto, maturidade, capacidade de discernir as coisas, quando ele era pequeno, alguém decidia por ele. Quando ele não sabia, alguém sabia por ele. Quando ele não podia escolher, alguém escolhia por ele. É por isso que a Bíblia fala que Moisés foi escondido alguns meses. Ele não tinha capacidade, ele foi cuidado por alguém. É por isso que Paulo fala, quando eu era menino eu falava como? Agia como? Agora me tornei homem, eu tenho que agir diferente. É por isso que Paulo fala isso. Agora, você sabe o que é o triste? Nós caminhamos com Deus, com 20 anos de caminhada, já é para ser adulto, e agindo como menino. Nunca cresce. Caminhando com Deus, 10 anos de caminhada, fora a idade que você veio para o Evangelho, e fazendo as coisas de menino, errando no primeiro nível da vida espiritual. Quando é menino, é fácil perdoar, e às vezes os erros, nós até achamos graça, porque a criança fala, que gracinha, olha o que ele está fazendo. Algumas coisas dá para fazer isso, outras não. Algumas coisas, de menino, dá para fazer isso. Agora, adulto cometendo erro de criança, aí não dá para suportar. Nós falamos o que? O crianção, é o meninão, é o que não, é o sem noção, não é isso? Você entende o que está sendo dito? Moisés já adulto, agora ele não é privilegiado com a pessoa que toma decisão por ele, porque agora ele tem que decidir, e a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Aqui não diz que Deus operou na vida dele. Aqui não diz que o Senhor mandou fazer aquilo. Aqui não diz que um anjo apareceu e disse, ó grande Moisés. Não. Ele sabia o que convinha e o que não convinha, e ele fez aquilo mediante a fé dele. Presta atenção nisso aqui. Ele recusou. Quem recusou? Não adianta você orar por uma coisa que você sabe que não convém e continua amando, guardando, ocultando e dizendo, Senhor, me ajuda. Ele não vai te ajudar. Se você conhece, você pode fazer. Moisés recusou. Moisés não tinha a palavra de Deus, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, mas ele viu o Egito, ele era, de certo modo, filho do Egito, filho da filha do Faraó, ele tinha tudo para governar, ele viu tudo do Egito, ele comandava o Egito, e ele viu os irmãos dele com a promessa de seguir Jeová. Ele olha para o Egito, ele olha para os irmãos, e ele decide ir para os irmãos, pela fé. Ele abriu mão de um tempo de prazer do pecado. Ele abriu mão de um tempo de prazer do pecado. É o que a Bíblia fala, não estou acrescentando nada, 25. Ele abriu mão, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
por causa daquilo que ele sabia que era correto. A dificuldade nossa, sabe o que é, queridos? Uma delas, que a nossa dificuldade é várias, né? Não dá para a gente trabalhar todas aqui. Vamos em parte para não ser pesado. A dificuldade nossa é várias. Estamos num tempo que dificuldade é várias. Mas uma das nossas, sabe o que é? É recusar hoje de manhã e querer a recompensa amanhã cedo. Nós queremos isso. Nós queremos que a oração de agora seja respondida agora. E às vezes é, e às vezes não. Olha o que Moisés fez. Ele recusou. Aí o que a Bíblia diz? E Deus apareceu a Moisés com os anjos e deu a Moisés um banquete? Não foi isso. Ele recusou viver no Egito com toda a glória. E a Bíblia fala no versículo 25: para ser maltratado com o povo de Deus. Ele recusou um tempo de prazer do pecado para pegar o sofrimento de Cristo. Ele recusou os tesouros do Egito porque ele tinha visto uma recompensa celestial. Isso é a nossa caminhada. É por isso que Moisés é Moisés, que vivendo há milhares de anos antes de Jesus, viveu o Evangelho. Nós que estamos há milhares de anos à frente, não conseguimos manifestar isso. A diferença é grande. A diferença é grande do que Moisés não tinha e viveu melhor do que nós que temos e não vivemos. Consegue pegar isso? Por isso que o nome dele fica acima. Moisés não tinha Paulo com as explicações celestes de anjo, de igreja. No Egito, irmão, Moisés entendia, era sobre feitiçaria e sobre algumas ciências, sim, que de fato tinha no Egito. O que Moisés seguia era a intuição do Espírito. Aquilo é certo, então ele pegava o que é certo. Aquilo é errado, então ele largava. Ele não era nada diferente do que eu e você. Em nada. Não teve um anjo que foi babado de Moisés dentro de 3 meses, irmãos. Ele cresceu, ficou adulto e recusou. O segredo das manifestações de Deus na vida de Moisés está nessa palavra aqui, ó. Recusou. Ele diz não. É bom, não quero. É bom agora, amanhã me prejudica. Não aceito. O segredo das questões de Moisés era só essa. Fala isso agora com ele, ele vai lá. Não fala. Moisés era assim. Pode ler a mensagem. Queridos, hoje aqui foi bom, né, irmão? Eu brinco, essas coisas tudo. Tinha que ver ontem lá no pastor Alcides, lá na formatura do Elvis, lá. Que silêncio, aquela igreja chique. A igreja mais ou menos, igrejinha, igreja que cabe 800 pessoas, 4 televisão cercando, câmera para tudo é lado, que horror. Não sei como é que esse crente fica na igreja daquela. Mas o telefone tocou naquele toque antigo ainda, irmão, e a mulher tentava atender, o telefone não saía da bolsa, eu fiquei triste para ela, vergonha para ela. Mas acontece. Queridos, a dimensão da vida de Moisés com Deus está nessa palavra recusou. Amém, querido? Amém. Enquanto eu falo com você, tentando ser útil, eu consigo saber algumas coisas que eu preciso recusar. Quem alguém aqui pensa em alguma coisa aí que você precisa recusar para ter essa experiência? Você consegue me ajudar na participação? 4 pessoas conseguem entender, os outros já estão bem, né? Amém. Glória a Deus. Tá. Não, aqui não tem problema não, aqui todo mundo já anda na minha, né? Aqui a intimidade com Deus é grande, né? Está com a Bíblia aberta? Você acompanha comigo? Ele escolheu, então ele recusou, ele foi maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu largar o prazer do pecado, tendo maiores riquezas, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa celestial. Pela fé ele deixou o Egito. Olha aí, olha as palavrinhas mágicas aí, irmão. Primeiro recusou, a segunda deixou. Eu estou te passando, irmão, segredos da vida do homem que teve mais experiência sobrenatural com Deus.
Não teve nenhum outro na Bíblia que se compara com Moisés de ver as dimensões do reino espiritual. Nenhum outro. Aqui, ó. A primeira recusou. A segunda deixou. Eu sei que nem todos aqui anseiam viver uma intimidade com Deus. Eu sei que nem todos anseiam isso. Até porque não dá para ser. Porque imagina todos aqui, irmão, jejuando a ponto da pele encostar nos ossos, orando a ponto de perder o tempo e a noção das coisas. Como teria aquela pessoa que ia trabalhar, que ia lá fora no relacionamento, que ia contribuir na igreja para manter a obra? Então eu sei que não pode ser assim. Alguns são, outros não. Há isso dentro de nós. Mas essa palavra serve para você aplicar em qualquer dimensão da tua existência. Porque tanto na dimensão espiritual há uma necessidade de recusar e de deixar algumas coisas de dimensão terrena para você atingir aqui, como em qualquer outro nível de relacionamento. A conquista, a intimidade só é exercida quando há uma recusa e quando há um deixa de alguma coisa. É o que eu tenho falado aqui desde quando tem o tempo da salvação, lá no Rosinho Macedo. Para ter intimidade com Deus custa e custa alguma coisa. Para receber bênção, não. Para receber milagre, você receber uma cura, expulsão de demônio, muitas das vezes não te custa nada, a não ser você falar assim: Senhor, eu quero. E muitas das vezes Deus abençoa. Nem tanto é por você, é pela pessoa que ministra. Para receber bênção, não precisa de muita coisa assim, não. O sol nasce para justos e para injustos. Jesus cura a mulher cananeia, e a mulher era grega, era fenícia, a mulher era arrogante, mas ela falou: minha filha está doente. E ele fala: minha filha está endemoniada. E ele fala: ela já está curada. O morto está passando, Jesus vê a mulher lá, e Jesus fala: vem cá, vou ressuscitar seu filho. Um centurião fala assim: ó, meu servo está doente, está quase morrendo, já está curado. A pessoa que estava enferma, ela nem exercia muita fé. Em maioria dos casos, maioria, só se apresentar. Agora, para você ser um canal de milagre, aí requer intimidade. Aí é outra história. Aí é outra história. Aí nós caímos para outro nível de manifestação. Está entendendo, querido? Para você ser um gerador de filhos do reino, você precisa ser um bom filho do reino. Que você não torna ninguém aquilo que você não é. Você não leva ninguém ao lugar que você nunca foi. Receber bênção, o Senhor é bom e Pai de misericórdia. Pai de misericórdia. Por que Jonas não quis pregar em mim? O que Jonas falou com Deus? Vocês lembram? Jonas disse: eu não vou pregar para esse povo, não. E Deus falou: prega. Jonas falou: não prego. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ou por que, Jonas? Aí Jonas disse: porque esse povo é mau, assassino, e eu sei que o Senhor é bom. Eu prego. Vocês falam: ah, meu Deus, o Senhor abençoa eles. E Jonas queria que eles morressem. Isso é antigo. E você está rindo. E se eu falar com vocês que tem gente dentro da igreja que anseia ver Deus nesse ar de ira pesando a mão sobre alguém? Não pode isso não, queridos. Eu sei que tem gente difícil de lidar. Não vou falar disso não. Mas Jonas ele mostra isso lá no Antigo. Jonas falou assim: eu não vou pregar porque esse povo é safado, esse povo mata, esse povo quando vence uma guerra, eles colocam corrente no pescoço dos outros, eles furam os olhos das pessoas, eles arrastam. Eu quero que esse povo morra, e eu sei que o Senhor é bom demais. Se eu prego, irmão, eu já falei isso, Jonas é o pregador pior que tem no Velho Testamento e o que mais salvou almas. Você já percebeu isso? Pensa no cara que fez a obra com má vontade, foi Jonas. Um cara que pregou, irmão, com oração contrária. Porque Jonas não foi porque ele quis,
não. A história de Jonas eu sempre fui encabulado com ela. E se eu não fosse crente, é lógico que eu não acreditava. A gente acredita porque é fé. Jonas foi um cara que pregou sem um pingo de vontade do povo se converter. Eu nunca vi isso na história, só Jonas. Você já viu um trem desse, irmão? O homem abrir a Bíblia e falar de Jesus, doido que o povo vai para o inferno. É Jonas. Você está rindo, né? Eu não queria ir lá de jeito nenhum, irmão. Eu não queria ir. Deus fez ele lá. Aí ele falou assim: escutai-me, cidade, todos vós, reis, animais. Aí todo mundo saiu. O que vocês vão querer? Quem é você? Eu sou Jonas, o profeta do Altíssimo. E vocês vão morrer, viu? Vocês vão morrer. Agora chegou a justiça. Jeová falou que vai matar vocês. Aí no finalzinho falou: só se vocês arrependerem. Ele falou assim. Ele falou até devagarzinho para o povo escutar. Irmão, a Bíblia fala que até os animais, todo mundo consertou. Todo mundo mudou com a palavra. Eu aprendo com isso, sabe o que é, irmão? Que se um homem como Jonas fez o negócio com má vontade, com pressão e obrigado, e Deus fez um resultado daquele, irmãos, imagina você com o Espírito Santo, fazendo algo para a obra, irmão, com o coração alegre, cantando, louvando, com a intenção de ver a pessoa abençoada. Que demônio que pode resistir isso? Jonas, sem o conhecimento do Espírito como nós temos, sem a palavra como nós temos, com má vontade, fez um estrondo, o maior pregador do Antigo Testamento, irmão, porque ganhou as almas toda da cidade. Mais de 100 mil pessoas se converteram, irmão, numa pregação. Quem é Billy Graham, Jim Swagger, Caio Fábio, quem é o Silas, esses grandes pregadores do mundo, para se comparar com Jonas? Numa pregação, 100 mil pessoas se converteram com má vontade. Agora você e eu, por que nós não fazemos isso? Porque não queremos recusar e nem deixar. Nós queremos até ir, sabe, pregar. Nós queremos até ir. Nós queremos até fazer. Mas olhando para o Egito, arrumando uma casa do Egito, o quarto, trancando a porta e falando: daqui a pouco eu volto. Aí não dá. Aí não flui. Aí não tem libertação. Aí o sobrenatural não acontece no natural. Porque Deus vai olhar para você e vai ver no seu coração que a chave do quarto está guardada no seu coração. O caminho do Egito está aberto. Você vai voltar para lá de novo. Deus não divide você. Deus não divide você. E por Ele não dividir, Ele não usa como prometeu. Falta recusar e falta deixar. Alguém está me ouvindo? Amém. Isso que eu estou falando, irmãos, eu volto a repetir, é para você crescer nas dimensões de qualquer área. Recusar e deixar. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo. Ele não teve medo, ele deixou sem temer. Tem gente que deixa, mas antes de sair na porta, deixa uma oferta no altar. Antes de sair na porta, teme. O que que aquela oferta vai fazer falta na manhã? Não flui. Traz o dízimo no altar e coloca. Não, até que o dízimo pode ser assim. O dízimo não tem problema, né? O dízimo é mandamento. O mandamento você tem que fazer ele é com má vontade mesmo. Mas o que você faz? Não mata! Você pode pegar a faca e falar assim: eu queria matar você, desgraçado. Mas não mata porque eu sou crente. Bem feito, louvado é o nome de Jesus, não matou. Amém, irmão? Ué, é ou não é? Mandamento é mandamento. Ué. Minha vontade é um soco na sua cara. Eu sou cristão. Pronto. Desabafou, foi sincero e não fez. Mandamento, ainda que seja feito desse modo, é melhor você fazer aqui do que, sei lá, e dar um soco e falar: me perdoa. Não. Mandamento é mandamento. Cumpre o mandamento, ainda que seja chorando, mas cumpre ele. O dízimo pode ser assim também. Vai pegar, recebeu 3 mil. Quanto que é o dízimo? Ah, Senhor, 300 reais.
senhor sabe que está apertado. A mulher gastou mais esse mês. Um remédio, tem o aluguel, 150, o Senhor é bom. Ainda usa a Bíblia, né? O Senhor é Pai de misericórdia. O Senhor está vendo, Pai, que se não fosse isso, eu daria tudo. Deus não recebe. Você pode pegar os presentes e falar assim: Senhor, pensa no dinheiro com mal vontade, é isso. Não estou querendo. O anjo também cai bata. Solta, solta que não é seu. Mandamento tem que ser cumprido. Vocês gostam, né? Eu espero que você está rindo, você seja fiel. Os que estão rindo. Glória a Deus. Amém. Porque o mandamento tem que ser feito assim. Agora a oferta, quando é voluntário, aí já não funciona. A oferta não traz oferta desse tipo, não. Deixou o Egito não temendo, deixou e foi em paz. Porque ficou firme, vendo o que, irmão? Irmão, eu gosto disso, vendo o invisível. A Bíblia é cheia dessas coisas. Eu não via, é o invisível, não tem como ver, mas ele via, porque era pela fé. Ele viu o invisível, não tinha como ver natural. Natural não tinha como ver, ele viu. E por ele ver o invisível, porque ele acreditou, ele largou o que ele via. Ah, que maravilha. Ele não via no natural, ninguém conseguia ver no natural, mas Moisés via o invisível porque ele tinha fé. Ele já via nas noções celestiais as promessas de Cristo, a recompensa para ele, o nome dele, a honra dele, porque o Senhor dá honra para o homem também. Ele viu tudo isso, ainda que era invisível, e aquilo que ele tinha no visível, que ele podia pegar, sentir, tocar, e lhe dava prazer, aquilo que ele via, ele trocou por aquilo que ele não via com os olhos naturais. Aí quando o homem faz isso, Deus fala: você aprendeu o segredo, eu vou te usar, eu vou te revelar a minha vontade. Eu não vou deixar você conseguir o que você quer, eu vou te dar o que eu quero para você. Quando a pessoa larga o visível pelo invisível, aí Deus realiza na vida dele aquilo que o próprio Deus tem para a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque o melhor não é Deus realizar o propósito do seu coração. O melhor é o propósito do coração de Deus na sua vida. Amém. Porque nós ficamos enganados o tempo todo. Não é verdade? Eu tinha meus 16 anos, eu jejuei tanto para casar com a moça na igreja, irmão, casa de Deus. Era eu e o pastor Júlio, nós dois foi muito aventureiro. O pastor Júlio querendo a irmã dela, e aquela bagunça toda, e nós jejuando e orando. Passou uns 6 meses, eu fui reparar bem a menina e falei: senhor Júlio, aquela mulher é feia demais. Eu falei assim: eu não quero aquela menina não. Mas eu já orei tanto. Aí eu lembro que o Júlio falou assim: ah, Deus não considera não. Deus sonda coração. Então, tem coisas que você define que é boba hoje, passa daqui 6 meses, você já não quer mais, e você dá, não, essa, você me ajuda na pregação. Você quis, não recebeu, e você agradeceu que não deu certo. Tem alguém? Glória. Oh, aleluia. Então, irmão, eu gosto, é por isso que eu não gosto de sair da igreja, eu gosto dessa família. Vocês são sinceros. Orou, não veio a resposta, você falou: graças a Deus, eu não consegui. Aquilo era uma maldição para a sua vida. É por isso que o melhor não é o que você quer, é o que Deus tem. Agora eu quero que você entenda. Ora com persistência, mas quando não vir, entende que tem coisas assim no mundo espiritual que você não está nem entendendo ainda. Mas Deus tem o melhor, entende isso? Isso é coisa de Deus. Porque viu o invisível.
ele viu o bezerro. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Vou falar sobre isso não. Para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Quando ele saiu do Egito, o sangue na porta, não toca nesse assunto. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Essa é boa. Eles passaram o mar em terra seca. Por que eles passaram? Porque eles tinham fé. Estava na frente deles o líder, que era Moisés. Por causa do líder, uma nação inteira seguia o líder. E o líder chega diante do Mar Vermelho. Tem um hino antigo, eu gostava de cantar ele. O Mar Vermelho, o povo de Israel. Me ajudei. Né? Assim exclamou, viemos de longe para morrer aqui. Eis aqui, Moisés tocou com o seu cajado, as águas se abriram, eles se alegraram, o povo passou e Miriam cantou lá do outro lado. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e esse Deus bendito foi quem nos salvou. Deus abençoe o saudoso Davi Miranda. Glória a Deus. Queridos, Moisés chega no Mar Vermelho, coluna do lado, aquele negócio, aquela bagunça, o líder. Irmãos, é bom a gente pensar no líder. Eu gosto de comentar sobre isso. Quem não respeita a liderança nunca lidera nada, não presta para liderar nada. É uma frase que aquele irmão Marcos, aquele colega seu, Renato, que pregou aqui um dia, um jovem, é Marcos? Tiago. O Tiago falou, eu nunca esqueci aquela frase, eu escrevi ela. Unção respeitada é unção adquirida. Não é bem isso que ele falou, não, mas foi isso semelhante. Aquilo que você respeita, você atrai. Unção respeitada, quando você atrai unção, quando você respeita alguém, um chamado a unção, você está atraindo isso para você. É igual a questão de liderança. Pode ser qualquer tipo de liderança. Um pai, uma mãe, um chefe, um tio, líder de criança, adolescente, de música, de louvor, pastor, um obreiro, diácono. Quando você respeita aquela unção, você atrai para você. Ou a mesma coisa, ou outra designada. Amém? Quem não respeita liderança, unção nenhuma, não atrai nada. Você pode perceber que a pessoa que traz só contento, só sabe falar, é o falador, só acha só defeito. É porque a pessoa não respeita nada, não honra nada. Então, automaticamente, nada ele atrai para ele, desse tipo. Moisés, o líder, porque ele recusou e deixou, o Senhor entregou ele uma incumbência de salvar uma nação. Mas quando ele chega diante do Mar Vermelho, ele teme também. Porque o líder não é o cara perfeito. O líder não é a pessoa perfeita. O pastor não é alguém perfeito. Ainda que a Bíblia manda imitar, mas imita as coisas boas. Moisés teme. Quando ele teme, o que eu faço, aí o Senhor lhe dá a ordem, toca nas águas. Não vou entrar nesse detalhe do líder temer, mas é só para mostrar para você a importância de um líder. Sem um líder, não tem como as pessoas seguir, não tem como as pessoas atravessar, não tem como as pessoas receber direção, porque o líder vive por conta, e não é por conta da vida dele, é por conta da vida sua. Se o irmão Bruno busca um dom, e Deus dá ele o dom da cura, Deus não dá ele o dom da cura para curar ele, é para curar você. Então o líder sofre pela nossa causa. É por isso que o Senhor manda respeitar. Antes de acontecer o ministério aqui, o Senhor trabalhou comigo muito fácil no início, porque eu confesso que eu tinha algumas ansiedades, algumas dúvidas. E uma das coisas que o Senhor marcou, que eu nunca vou esquecer, eu deveria até fazer como minha mãe faz, de anotar cada sonho, cada visão, eu não faço. E eu sempre penso que vou fazer, e quando eu sonho uns 10, eu pensei que poderia ter anotado. Aí passa 2 anos e a gente vai decidindo. Mas
Era uma vez que o Senhor me mostrou de uma forma bem clara um rio muito imundo, muito imundo. Vocês lembram da pregação quando eu disse que o crente é o que mais sofre? A Vera lembra? Porque eu disse que o crente que é o que mais sofre, porque o crente luta contra a correnteza do mundo toda suja. Todo tipo de imundício que tem no rio, e quem vive no mundo acompanha a correnteza. Você que crê em Deus, que vive pela fé, você vive contra a correnteza, amém? Amém. O Senhor me mostrou uma visão muito clara. Estava eu e o pastor Júlio de um lado de uma margem e tinha uma multidão do outro lado, mas muitas pessoas, eu não conseguia contar as pessoas, e as pessoas estavam querendo atravessar. Eu e o pastor Júlio, nós já tínhamos atravessado, e as pessoas estavam no silêncio, e a gente estava dando direção, como que faria para atravessar aquele rio. E no sonho era bem claro, nós dizíamos: se você seguir isso, vai dar certo, vocês vão conseguir chegar até aqui. E o sonho foi uma luta tremenda, ou a visão foi muito conflitante. Eu acordei, é como se fosse um pesadelo, porque as pessoas estavam com medo de obedecer, de atravessar. Não era nem de obedecer, porque era difícil atravessar o rio estava muito sujo, a gente falando: vem desse tipo, faz isso, faz aquilo, dá a mão ali, vai conseguir chegar aqui. Foi um sonho bem no início do ministério. Foi um conforto que o Senhor nos deu em relação ao homem. Mas o líder, ele sofre em relação ao povo. Ele jejua em relação ao povo. E não estou falando para me defender, porque é feio você fazer isso. Não, mas dificilmente eu não lembro o dia em que eu fiz algo especificamente só para mim. Eu não consigo pensar nisso. É por isso que o Senhor manda respeitar a liderança. Não estou dizendo que tem ninguém nos respeitando aqui, não. Mas é só uma palavra, e eu acho que isso vai ser importante para a sua vida ou para alguém que vai ouvir isso de você. Amém, queridos? Amém. O líder sofre em favor do povo. Quando ele recebe algo, irmão, o líder busca algo a vida inteira, 10 anos, 5 anos, 3 anos, 6 meses. Quando ele recebe para os outros. Você tem que prestar atenção nisso. Recebe para os outros. Sofre em favor da vida dos outros. E nós precisamos reconhecer as pessoas que são melhores do que nós. A igreja precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que você não é bom em algumas coisas. E tem gente que é melhor do que você. Tem gente aqui na igreja, irmão, que eu olho para eles, eu reconheço completamente a dimensão. O irmão Gustavo, por exemplo, é um deles. A pureza do Gustavo me faz sentir nojo de mim. A pureza que esse menino tem, a pureza do coração. O Gustavo, dá um sinal, Gustavo, tem gente que não sabe, deixa esse menino aqui, ó. Toda vez que eu olho para o Gustavo, irmãos, Deus não vai fazer isso comigo. Porque se eu chegar diante do céu, o Gustavo estiver na porta: Apolo, vem para cá, eu não entro. Quando depois que o Gustavo sair, eu entro. Você entende isso? Você reconhece a pessoa que é melhor do que você em muitas coisas. Isso é igreja. Porque é um corpo. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Eu ia falar de mais gente, não vou falar não, porque vai faltando. Aí eu não tenho nada. Eu já vou parar por aqui. Vou falar só de um. Mas pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Quem passou foi Moisés, o líder, com o povo, porque passou pela fé. Presta atenção, eu já estou terminando, daqui uns 40 minutos. Pela fé eles passaram, agora os egípcios vieram e não passaram. Presta atenção nisso. E Moisés passou e a nação passou, porque eles viveram pela fé. Eles tinham uma promessa, eles viam o invisível. O Egito veio atrás e todos morreram. Todos morreram. Você consegue aprender alguma coisa disso? Consegue? Consegue, irmão? Você estou falando sério. O que você aprende disso? O que você aprende disso? Eu estou te perguntando, não, vou falar. Uma pessoa. Simples. Obediência. Não, mas o Egito tinha obediência também. Ele estava passando. Muitos, às vezes querem, mas não podem. Por quê? Eu tenho fé. Bem. Fala bem. Querer não é poder, no caso. Querer não é poder, né? E essa frase é boa. Querer não é poder. A não ser que você queira aquilo que ele quer.
Tem música que diz que querer poder, não é. Não vai querendo que você vai conseguindo e não consegue. Em alguns casos o Senhor realiza o desejo do coração. Mas o querer não é poder, não é questão de força de pensamento positivo. Fala, Pedro. Mas agora, eles não conseguiram, eles tinham toda vantagem, eles tinham todo o preceito com eles. Às vezes na vida você pode ter toda vantagem para, sei lá, adquirir qualquer coisa. Mas se tudo ali, se estiver indo contra Deus, uma conseguir que basta de Deus. Porque Deus é mais forte que qualquer vantagem, grupo, pessoa, nação, cultura e etc. E amém. Por quê? Deus abriu o mar para o Egito? Não foi. Não entre naquilo que Deus não deu, não fez, não pôs o seu nome, não carimbou, não tem o selo seu. Você pode morrer. E morrer mesmo. Não é só espiritualmente não. Mata o físico. O que é seu, entra, toma posse, rola no chão, joga para cima, chama a gente para comemorar, mas o que não é seu, não é seu. Deus não fez para você. Não abriu o mar para você. Deus entrega um talento, um dom para uma pessoa. Você poderia querer aquilo. Você poderia tocar o teclado, a bateria, o violão, o contrabaixo, alguma coisa. E às vezes até toca melhor do que a pessoa. Você poderia pregar e às vezes de um tempo vai pregar até melhor. Respeite essa unção. Para que quando chegar no seu tempo, no tempo de maturidade, você venha recusar e deixar. Aí o Senhor vai abrir uma porta que é para você. Enquanto a porta para você for fechada, elogie, honre e respeite o outro que exerce o ministério que você deseja. Amém. Em qualquer área, isso vale. Em qualquer área isso vale. Porque o crente, irmão, nós perdemos. Que o Senhor nos perdoe. Tanta oportunidade. Porque por acharmos que somos filhos de Deus, éramos melhor do que qualquer outro. Eu sou filho de Deus, que é isso? Batizado, eu sou pastor da igreja. Aí o fulano que tem uma mercearia perto de casa, qualquer coisinha eu falo que ele vai para o inferno, qualquer coisinha eu discrimino, eu falo mal da família. Se ele faz um erro, se o filho dele comete alguma coisa, eu acho que por eu ser crente, eu sou melhor que ele em tudo, e não sou. Deus esconde as coisas que você precisa na mão das pessoas que você detesta. Essa é boa também. Essa é bem quente. Anota aí, depois eu Deus esconde as coisas que você precisa. Sabe aquela pecinha? Já viu um montão com quebra-cabeça e só faltou 3? Pecinha está na mão da pessoa que você não vai com a cara. Deus já fez isso comigo várias vezes. Você sabe o que tem que fazer? Amado, eu preciso de você. Aí é necessário a gente pegar a mala e quebrar um pouco o orgulho. Só uma pessoa que entende isso. Deus esconde. E Deus faz isso não é por causa dele, é por causa de você. Ele quer que você melhore. Ele quer que você respire Ele. Ele quer que você desça um pouco mais. Ele faz isso. Porque é difícil fazer isso. A gente sabe que é difícil. O Egito tentou passar naquilo que Deus deu aos hebreus e eles foram mortos. Não era para eles. Não é seu, não pegue. Recuse, deixe. Vê o invisível. Recuse, deixe. Vê o invisível. Porque aí, querido, pode ir para o abraço, para a alegria, porque aquele que te deu vai rodear você de anjo para que o inimigo não toque. Não vai atrapalhar a tua vida em área nenhuma, porque Deus não dá e vira as costas, Ele dá e protege. É o guarda de Israel. Da próxima vez que você tiver uma situação tão complicada e tão angustiante, tão desesperadora, vê se você entrou num lugar que não era para você. Se você aceitou que não era seu, ilícito, de forma incorreta, é Deus. Deus não vai deixar você prosperar contra a palavra dele. Pega assim. Ele não deixa você prosperar em nada que
que esteja contra a palavra dele. Se você é filho, ele cuida. Ele não deixa. E eu estou com outra coisa no coração, mas eu estou sem uma forma de passar para outra passagem. O Espírito do Senhor me ajuda a passar para outra. Ah, fácil. Vamos ler outra passagem. Vamos ler. Você está aprendendo? Amém. Deus está falando com você? Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de Marcos. Queria arrumar um jeito poético de passar essa passagem, não consegui não. Aí vamos do jeito comum mesmo. Abre a Bíblia lá, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Falando de fé, eu deveria ter feito isso, era isso. Falando de fé, Marcos capítulo 9 vai dizer assim, era isso que eu tinha que ter feito. Eu esqueci. Marcos capítulo 9 vai dizer assim, olha, e o versículo 14. Não vou explicar todo o texto, vou deixar isso para o domingo que vem, mas eu quero pegar uma passagem, vou ler toda a história para a gente fazer uma oração em cima desse milagre aqui. Acompanha comigo, vou ler rápido. Marcos 9,14. É um texto muito profundo, ensina muita coisa. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas que é que discute com eles. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te aqui o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondeu e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda traz esse menino aqui. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que acontece isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou pela mão, o ergueu e o levantou. Irmão, pensa numa passagem rica de mistério. É essa aqui. Medite nessa passagem essa semana, tá? Tarefa de casa. Medite nessa passagem essa semana. Domingo que vem eu vou comentar sobre isso. Eu só li essa passagem aqui porque quando eu estava estudando hoje à tarde, hoje de manhã, à tarde, para pregar o que foi dito, esse texto me chamou a atenção, porque a Bíblia fala que pela fé Moisés recusou, pela fé deixou, pela fé atravessou o mar vermelho, pela fé viu o invisível, pela fé ele conquistou. E o contrário, pela falta de fé, o pai tem um menino doente desde criança, a vida inteira, endemoniado, julgando fogo e nada. Vocês conseguiram entender isso? O contraste? Pela fé, um deixou o Egito, pela fé guiou a multidão, pela fé atravessou o mar, pela fé viveu no deserto, pela fé venceu, pela fé foi o grande Moisés, viu Deus. Pela falta de fé, um pai carrega um demônio morando dentro de casa. Pela fé um conquista, pela falta de fé um morre. Pela fé um vive, pela falta de fé um vai se desviando no caminho. Pela fé um abandona tudo e sai. Pela falta de fé um agarra tudo. E o pai fala, desde a infância, consegue imaginar um pai criando um filho com demônio dentro de casa, desde a infância? Desde a infância, é criança, agora ele é adulto. Tem um demônio dentro de casa há 18 anos. Você consegue imaginar convivendo com um ser espiritual, satânico e maligno, 18 anos?
E tendo o sofrimento pela falta de fé, o demônio agiu um lugar de operar. Armou a tenda dele, chamou mais 7, e ele não ia sair, até que esse homem teve encontro com um que era maior do que ele. Aleluia. Irmão, é tão sério, eu estou tentando não entrar com esse detalhe, mas os 9 discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esse demônio. Eu vou comentar sobre isso domingo que vem. Os 9 não conseguiram expulsar o demônio. Andava com Jesus, recebeu autoridade e não conseguiram. Se Deus permitir, vou falar sobre diferença de níveis de demônios, poderes, principados, potestades e domínios. Demônios que são hierarquias diferentes, como anjos que são diferentes. E para vencer cada potestade, poderes, domínios e príncipes de demônios, exige de você uma intimidade maior com Deus. A fé em Deus, a obediência na palavra, faz o sobrenatural acontecer. Você pode se colocar de pé, eu vou terminar. Ô Breno, você sabe que ele recebe a cura? Preste atenção. Preste atenção para despertar a sua fé. Falta 15 para as 9, nós vamos terminar. Preste atenção. Uma mulher me ligou essa semana, eu contei isso aqui na sexta ou na quinta-feira. Lá de Felizlândia, falou assim: pastor, meu filho de 7 meses está doente, está magrinho, não tem remédio, ele alimenta e vomita, faz uma oração. O Espírito do Senhor me tocou de tal maneira, irmão, que eu parei a moto na rua ali no Jardim Arizona e comecei a orar para esse menino. Falei assim: senhora, põe a mão nesse menino. Eu vou orar agora, a senhora vai, Deus vai operar. E eu fui orando, orei uns 5 minutos. E gritei na rua, e repreendi tudo que tinha, tudo que veio na minha mente. Tudo que eu podia abençoar aquele menino, eu abençoei. Foi tanto que quando eu parei de orar, tinha alguém em cima da casa, lá no telhado, olhando, ele estava assim. Eu perdi a noção em cima da moto. Eu já olhei para a mulher, para o homem que estava balançando a cabeça, agora eu já fiz tudo, já não tem como voltar. Mas passou 3 horas, eu estava aqui, ela falou assim: pastor, o neném alimentou, mamou e está dormindo, não vomitou até agora. Na hora veio no meu espírito: a igreja precisa de provocar um milagre. Eu poderia falar para aquela mulher: procura alguém, o médico faz isso. Sim, amém, está certo. Mas custava eu orar? Nada. Eu tinha que exercer a fé. A realização está nas mãos dele. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra de fé? Hoje nós trabalhamos sobre muitas coisas, sobre nos conhecer a nós mesmos, sobre mudar, mas no final eu quero que fique no seu coração: pela fé Moisés fez, pela falta de fé o pai ficou com o menino endemoniado dentro de casa por 15, 18 ou 20 anos. O Senhor está provocando você para provocar o seu milagre. Conquistar, construir, relacionar, largar, abandonar, recusar, mudança. Em nome de Jesus, homem e mulher que me escuta, você precisa de ver o invisível. Eu gostaria que comigo você fechasse os olhos para você ver o invisível. Eu quero que você veja o invisível. Dá risadas do invisível. Aleluia. Graças a Deus pelo invisível que você está vendo. O filho mudou, voltou, largou as drogas, largou o vício. O marido agora dá glória a Deus dentro de casa o tempo todo. Você volta a conversar com quem você não se falava há anos. As pazes são feitas. A dor que você sentia, não sente mais. Você deita e dorme em paz. O Senhor toca no teu corpo
arranca a maldade, a enfermidade. Vê o invisível comigo em nome de Jesus. O Senhor quer que você provoque um milagre. Procurando, e a porta não se abriu. Olha a porta se abrindo nesse instante. Vê o invisível. A resposta chegando. A providência financeiramente te alcançando. Você precisa ver, você tem na área que você está mal. Vê o invisível em nome de Jesus. Veja a mudança, veja a transparência, veja a paz que excede todo o entendimento, veja a libertação sua, veja a libertação sua, veja a sua libertação. O demônio que fazia você pecar, olha ele pegando tudo e indo embora em nome de Jesus. Vê você vencendo o demônio pelo maior que está em você. Você venceu, você venceu o demônio, você venceu. Veja o Senhor quebrando a lança, despedaçando a arma forjada contra você. Não vai prosperar. Vê o invisível comigo nesta noite em nome de Jesus. Provoque seu milagre. Provoque seu milagre. Provoque seu milagre em nome do Senhor. Provoque seu milagre. Provoque seu milagre em nome de Jesus. Provoque seu milagre em nome de Jesus. Provoque. Provoque em nome do Senhor. Ah, Jesus. Eu sei que o Senhor está neste lugar pelo teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está. Você que precisa, e você que está vendo o seu invisível, se você andar depressa, dobre o seu joelho aqui nesse altar. Dobre o seu joelho. Não vem com coisa pequena. Se você está bem, fica aí. Fica aí. Você vai interceder pelos outros. Se você está bem, fica aí. Estou sendo sincero. Aí você intercede. Dá espaço no altar se você puder. Em nome de Jesus. Dá espaço em nome de Jesus. Oh Deus. Isso é ato de fé. Eu vou pedir o pastor Walter. Eu vou pedir a missionária Isabel para subir aqui em cima. Eu vou pedir o irmão Fernando para vir. Em nome de Jesus. Tenta passar ali do lado do Marcelo. Em nome de Jesus. Essa semana inteira Deus me falou que ia fazer uma obra aqui no domingo. Passamos de jejum o domingo inteiro e alguns estão de jejum a semana inteira. Em nome de Jesus. Vamos usar esse óleo. Passa na mão do seu óleo. Em nome de Jesus. Oh Deus. Não tira os olhos do invisível. Não tira não. Não tira não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Ah, Senhor. Glória ao nome de Jesus. E glória ao nome de Jesus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, vai tocar a mão sobre a tua cabeça e vai te abençoar e você vai receber. Vai te abençoar e você vai receber. Vai unir a fé, vai ter uma explosão de fé agora. Satanás perdeu hoje. Os irmãos podem ficar à vontade, de uma forma organizada, sem saltar ninguém. De
liberar o que está dentro dos irmãos para a vida da igreja. Você recebeu, é para abençoar. Pode exercer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa fluir de vocês o Espírito Santo. Deixa fluir de vocês o Espírito Santo. Deixa sair de vocês virtude agora. Deixa sair agora, em nome de Jesus. É seu, é seu, é seu, é seu. Se você está vendo, então é seu. Se você está enxergando, é para você, é para você. Deixa Deus operar. Eu disse que você está num ambiente que parece natural, mas não é natural. Foi por isso que quase que você não conseguiu chegar aqui nesta noite.